E aí galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Wendel Léo, sou professor aí das matérias de administração, gestão de pessoas, administração geral e pública, ética, atendimento, marketing, vendas, enfim. Esse universo todo dessas matérias que vem caindo tão pesado, literalmente, aí nas provas. Bom, vou comentar com vocês então do Banco do Brasil as questões de cultura organizacional nesse momento. Antes de mais nada, gente, as questões de cultura organizacional estavam fáceis. Vocês vão perceber que tem duas questões de cultura organizacional que são relacionadas ao código, à Comissão de Ética Pública, né, as questões de ética e conduta ética que fazem parte da cultura de qualquer organização. Vamos acompanhar então logo de cara a primeira questão, acompanhando aí na tela então, a questão sobre a Comissão de Ética Pública, como eu havia dito. Então aqui no caso, cultura organizacional, o Wendel Léo sou eu e vamos lá. O Código de Conduta da Alta Administração Federal instituiu a Comissão de Ética Pública, CEP, responsável pelo exame dos atos praticados pelos integrantes dos membros do governo federal. Caso seja ocupante de cargo público e venha a praticar ato de gestão patrimonial sobre qual paire dúvida quanto à sua realização, à luz das normas do referido código, o funcionário deve. Opção correta, galera, letra D. Essa é a opção correta a ser marcada na hora da prova, sem chance de recurso. Vamos explicar isso melhor. A questão ela coloca o seguinte, ó, realizar consulta prévia à CEP sobre a regularidade do negócio entabulado. Então o que ocorre, gente? Explicando isso melhor, quando o servidor assume um cargo público, ele precisa comunicar, né, à comissão de ética do órgão, né, sobre o fato dele ser titular, né, de alguma organização. Como a questão fala, ó, caso seja ocupante do cargo público e venha praticar ato de gestão patrimonial sobre o qual paire dúvida quanto à sua realização à luz das normas do referido código, ele precisa procurar a Comissão de Ética Pública, né, e relatar o fato e para da Comissão de Ética Pública ter orientações sobre essas dúvidas. Uma das funções da Comissão de Ética Pública é dirimir dúvidas, né, de servidores, funcionários públicos, enfim, a respeito, né, de qualquer questão que possa gerar o chamado conflito de interesse. Então, nesse caso, questão correta, letra D. Vamos para a próxima questão, então, questão número 27 aí da prova, acompanhando aí na tela. Considere-se uma situação hipotética na qual o Banco do Brasil é escolhido pelo governo federal para atuar como entidade financeira distribuidora de cartões de determinado programa social patrocinado, sendo sua remuneração simbólica. Nos termos do Código de Ética do Banco do Brasil, tal atuação é... Galera, se vocês colocaram na hora da prova a letra A, essa é a questão correta. Possível pela relação natural da parceria na implementação de programas socioeconômicos. O que acontece, gente? No Código de Ética do Banco do Brasil, é bem declarado, né, quais são as metas em termos de ética para os funcionários e para o próprio banco. E o que ocorre? Uma das principais preocupações lá colocados é do banco atuar como um parceiro realmente nos programas socioeconômicos do Brasil, garantindo a sustentabilidade brasileira e o melhor conforto e atendimento ao cidadão. Muito parecido com o que vocês vão encontrar ao fazer o concurso da Caixa Econômica, estudando o Código de Ética da Caixa também. Sendo assim, resposta correta, letra A. Continuando então, questão 28, acompanhando aí na tela. Uma empresa do setor elétrico foi constituída por seu sócio fundador em 1954, que no ano passado se retirou da empresa e deixou como seu substituto o neto, que é formado em administração de empresas. Excelente curso esse. Porém, antes de se retirar da organização, solicitou a um consultor que fizesse um levantamento das características da sua empresa. Uma característica que se refere à cultura da organização ressaltada pelo consultor é a seguinte. Na hora da prova, galera, espero que vocês tenham respondido a letra E. É realmente a mesma questão que do gabarito que foi divulgado hoje, também sem chance de recurso. Os empregados apresentam baixa iniciativa e pequena capacidade de realização por autodeterminação, sendo a responsabilidade das decisões e da resolução de problemas transferida aos líderes. O que ocorre, galera? No conceito de cultura organizacional, a cultura é o jeito de ser da empresa que é colocado da cúpula para baixo. Naquele esquema que em administração a gente chama de top-down, de cima para baixo. A cultura é como a empresa quer que os funcionários enxerguem a própria empresa e atuem de acordo com aquilo que a empresa determina. O clima organizacional é o oposto da cultura, é a resposta. É uma resposta coletiva dos funcionários em relação à cultura e vários outros aspectos, como salário, benefícios, relação com o chefe, etc.
Quando a letra E começa com os empregados apresentam baixa iniciativa e pequena capacidade de realização por autodeterminação, dá a impressão que o enunciado está falando de clima e não de cultura, e não seria a resposta correta. Mas olha a continuidade. Sendo a responsabilidade das decisões a partir disso e da resolução de problemas transferidas aos líderes. Então, quer dizer, a própria organização está colocando que, a partir de então, com essa desmotivação dos funcionários, líderes tomariam a decisão. Como é algo imposto pela cúpula, de cima para baixo, é realmente relativo à cultura organizacional. Por que a letra A não seria a resposta? Porque ela fala da estratégia competitiva da empresa formulada a partir da análise da indústria. Isso é gestão estratégica. Isso é estratégia, não é cultura. A letra B. A empresa opera em mercados já amadurecidos, com baixa taxa de expansão, consequente pequena demanda por novos investimentos, o que facilita a gestão. Isso é visão de mercado, marketing, vendas. O mercado tem muitos concorrentes nacionais e estrangeiros, na letra C, sendo um negócio que, embora com baixa lucratividade, tem um mercado bem definido e fiel à empresa. Isso também é análise de mercado, não é cultura. E a letra D. O fluxo de caixa da empresa é positivo, em função da carteira de clientes, a qual é bastante grande, já que a empresa atua tanto no mercado de varejo quanto no atacado, aí relacionando com a área financeira e visão de mercado. A única específica sobre cultura, de baixo para cima, que determina como os funcionários devem encarar a empresa, enxergar a empresa, é realmente o que foi colocado na letra E. Vamos então para a questão 29, a penúltima aí de cultura, que diz o seguinte, acompanhando aí na tela. A cultura de uma organização está representada pelos padrões de comportamento, hábitos, tradições e relacionamentos compartilhados entre os seus membros. Existem vários elementos que compõem a cultura organizacional, condicionando e, de certa forma, direcionando o desempenho das pessoas. Um desses elementos e sua respectiva descrição estão apresentados em letra A. Poder formal, expresso na comunicação assistemática, possibilitando relações de ajuda, compadrios e boatos, elementos existentes em todas as organizações. Essa não é a resposta. A cultura não pode ser com base em boatos. Letra B. Mitos e tabus, elementos importantes para realizar, manter a imagem da organização e imprimir nas ações das pessoas o nível de sucesso organizacional desejado. Essa até poderia se encaixar na resposta se não tivéssemos a letra C, que está muito mais ampla e muito mais direcionada à questão da cultura. Olha a letra C. Conjunto de normas, regras escritas ou não, que direcionam a forma como as pessoas devem proceder em função dos objetivos da organização. Esse é um dos principais elementos da cultura organizacional, estabelecer normas e regras para que as pessoas sigam de acordo com os ditames da cúpula organizacional. A letra D está errada, porque ela fala de fluxo de processos, né, isso ocorre realmente nas organizações, mas não com impacto na cultura. E a letra E fala de crenças e valores, que são impactantes na cultura, mas vamos ver o erro da letra E. Referem-se às proibições impostas aos membros da organização e orientações relativas a fatos já ocorridos na organização e que são tidos como inquestionáveis. Galera, por que a letra E está errada? Porque ela está falando de coisas que já passaram e da questão proibitiva. A cultura, muitas vezes colocada de forma negativa sim pelas organizações, não poderia ter esse teor, o que deixa realmente a letra C como a definição mais completa. Conjunto de normas, regras escritas ou não, que direcionam a forma como as pessoas devem proceder em função dos objetivos da organização. 30. A cultura é aprendida, transmitida e partilhada. É resultante de um aprendizado por condicionamento social. Ela é construída ao longo do tempo. Em termos empresariais, a cultura também é expressa na maneira como as coisas são feitas, como a empresa está estruturada, etc. Dessa forma, a cultura organizacional cria a abordagem sistêmica da administração? Não, isso é teoria dos sistemas, uma parte se relacionando com a outra, o que não cria a abordagem sistêmica. Na realidade, a abordagem sistêmica ocorre por outros aspectos organizacionais. Na realidade, a cultura organizacional cria o que a gente vê aqui na letra B, identidade organizacional. Como eu falei, a cultura é a carinha, o jeito de ser da empresa, colocado pela cúpula. Letra C, público-alvo da empresa. Letra D, cenário do macroambiente organizacional. E a letra E, relação entre o ambiente externo e o grau de incerteza interno. Então, falando brevemente sobre isso, a cultura organizacional é o jeito que a organização quer que os funcionários enxerguem a empresa. Por exemplo, uma cultura mais agressiva, uma cultura mais amistosa. Um exemplo de cultura agressiva a gente vê nas grandes fábricas do varejo. A Ambev, por exemplo, tem uma cultura agressiva. Os bancos, de alguma forma, têm uma cultura agressiva também. Quando eu falo agressivo, não é dar porrada no cliente.
Quando eu falo agressiva, é de conquistar o mercado, de ir para as vendas, metas, resultados. Tem outras organizações que já têm uma cultura mais amena. Por isso, a cultura reflete a identidade organizacional, o jeito de ser da empresa. Galera, essas 5 questões de cultura tranquilas, né? Espero que tenham sido tranquilas para vocês. E não deixem de dar uma olhada depois no grupo lá no Facebook que eu criei chamado Administração Total, joga lá no Facebook, onde eu comento essas questões todas de forma mais detalhada por escrito para vocês. E não deixem de acessar também os materiais que eu disponibilizo para vocês pelo e-mail, no e-mail w.castelano@ig.com.br. Galera, sucesso para vocês e a gente se vê em outros comentários dessa prova com a parte de técnicas de vendas e atendimento. Até já!